Bom, hoje eu vou relatar uma experiência que eu fiz e que na verdade é uma experiência que eu já queria fazer há muito tempo, mas por falta até de conhecimento mesmo, eu não consegui realizar à época, que é a experiência com sal grosso. É muito comum a gente ver por aí técnicas, né? As pessoas ensinam de colocar sal grosso no potinho com água para espantar mal-olhado, tirar a energia negativa do ambiente. E é verdade que eu sempre utilizei, quer dizer, sempre não, utilizei algumas vezes esse recurso, né? Em casa mesmo, de colocar o sal grosso, o potinho, aquela coisa toda e deixar lá para ver o que acontece. E aí, o que eu aprendi foi, você deixa o sal grosso no local da sua casa, que ele vai fazer como se fosse um processo de filtragem das energias. Pegar aquela energia mais densa, né, aquela coisa mais pesada, que muito pode ser também das nossas formas de pensamentos. Pensamentos negativos geram energias para o ambiente, isso é fato. Mas na verdade, eu nunca fiquei satisfeito em simplesmente fazer esse procedimento sem entender o porquê. E realmente é difícil a gente encontrar muitas respostas para muitas coisas que a gente faz nas nossas vidas, né? Muitas coisas a gente acaba fazendo no automático, porque uma pessoa leu ou aprendeu e isso vai passando para frente e a gente não tem aquela curiosidade, ou então, na verdade, a gente pode ser um processo de preguiça mesmo, né? Eu acredito que seja mais isso. Nós somos muito preguiçosos. Nós não queremos pensar e nem questionar nada. E eu já falei aqui diversas vezes que tudo que eu aprendo, que eu vejo, eu quero entender como funciona. E não simplesmente, é assim, tem que ser assim. Não sei por que funciona, mas me ensinaram dessa forma. Não, eu penso de outra forma. Eu vejo, eu aprendo, eu faço a experiência, vejo o resultado e diante disso eu procuro me aprofundar cada vez mais na medida do possível, na medida que eu tenha capacidade também. E fazendo a experiência com sal grosso, eu fiz uma experiência bem interessante. O que eu fiz? Eu peguei um potinho com água e sal grosso, o mesmo procedimento que a gente faz, né? Que eu já fazia. Só que, dessa vez, eu fiz o diferente. Eu, através de enxergar o meu duplo etérico, né? Porque nós temos essa capacidade de enxergar o duplo etérico de todas as questões energéticas que existem. Eu acho que você enxergar o seu próprio duplo etérico, e para quem não sabe o que é o duplo etérico, é o nosso corpo, nosso segundo corpo mais sutil. Nós temos o nosso corpo físico, logo após nós temos o duplo etérico e assim sucessivamente. Não vamos entrar nessa questão agora. Mas o duplo etérico seria o nosso primeiro corpo mais sutil. Mesmo que ele sendo sutil, ele ainda carrega uma certa densidade. E é através dessa densidade que a gente com o olho nu, normalmente, sem ter nenhum tipo de capacidade mais apurada, a gente tem a capacidade de enxergar assim. E o duplo etérico é aquele corpo que, se você tiver algumas técnicas para você perceber, você consegue. Estando no ambiente correto, com a iluminação correta, e sabendo e treinando bastante, você consegue ver. E você vai perceber que o duplo etérico ele é um corpo de energia que circunda o nosso corpo físico. E ele corre muito rente ao nosso corpo, né? Fica ali mais ou menos 2 centímetros do nosso corpo. É um corpo luminoso que a gente pode perceber. Lógico, fazendo os exercícios e tendo continuidade. E ver o duplo etérico para mim é muito comum. Eu vejo com até certa facilidade. Quanto mais você pratica, mais você consegue ver o duplo etérico. Inclusive eu faço muito de observar o duplo etérico de outras pessoas também, né? Então eu estou sempre nesse universo de pesquisar muito, de buscar cada vez mais. E aí eu tive a ideia de fazer o seguinte: pegar o copo com sal grosso, colocar a minha mão dentro do copo, na verdade eu coloquei o dedo dentro do copo e fui analisar se acontecia alguma coisa com o meu duplo etérico, né? Porque se o sal ele tem essa capacidade de trabalhar com essas energias mais densas, que são essas energias negativas, logo elas são mais densas. E o nosso corpo duplo etérico, de certa forma, ele tem a densidade dele. Então eu pensei comigo, bom, talvez aconteça alguma reação quando eu colocasse a mão dentro da água com sal grosso no meu duplo etérico. E assim eu fiz. E o resultado foi bem interessante. Eu percebi que
quando eu colocava o meu dedo dentro do pote da água com sal grosso, automaticamente o meu duplo etérico ele sentia uma reação. Ele fazia um movimento de entrar, ele se retraía. Sabe quando vai puxando, sugando, ele ia sumindo e ficava muito suave a olho nu. Ele se retraía muito. Assim que você colocava, ele já se ressentia. E quando você tirava, o interessante é isso, que quando eu tirava o dedo, ele voltava, só que ele expandia. Ele fazia um movimento de expansão maior do que ele era normal, e depois ele acalmava de novo. Então ele tem um certo nível. Quando eu colocava o dedo na água do sal, ele retraía muito, quase imperceptível no corpo. E quando eu tirava, logo depois ele passava acima daquele nível normal. Ele dava uma expansão e depois normalizava. E eu fiz diversas vezes, várias vezes essa experiência, e pude ver com muita clareza ele se retraindo e depois ele expandia, retraía e expandia. E aí qual é a conclusão que eu cheguei? Bom, realmente então é bem possível que essa condição do sal grosso concentrar essas energias mais densas aconteça, porque na verdade o sal grosso, na verdade ele é um cristal, né? E todos os cristais em si, eles são concentradores de energia, né? Eles concentram a energia. Só que óbvio, a gente precisa entender e sair também desse viés do misticismo achando que um cristal ele vai ficar te protegendo das energias. Lógico que não é assim que funciona, né? Tudo é uma correlação de forças. Se você produz muita energia negativa o tempo todo, e você carrega um cristal com você, por exemplo, é certo que ele vai te auxiliar de alguma forma. Mas naquela correlação de forças ali, a gente tem que tirar essas coisas da nossa cabeça, de misticismo, de achar que, porque eu estou carregando um cristalzinho aqui no peito, agora eu estou blindado energeticamente. Olha, eu acho que a gente precisa entender algumas coisas ainda em relação a essas coisas místicas. Mas enfim, voltando para a nossa experiência, então eu percebi que realmente essa questão do sal grosso, até um certo ponto, até um certo nível, ele vai sim conseguir captar e sugar essas energias mais densas do ambiente. Porque da mesma forma que o meu duplo etérico ele se ressentiu ao eu tocar na água com sal, é bem provável que aconteça o mesmo no ambiente, né? Então é uma experiência muito interessante que eu fiz. Lógico, ainda quero aprofundar mais ainda em relação a isso, fazer outras experiências, inclusive com o próprio sal, mas eu acho que essa primeira impressão foi bem interessante. E aí eu vim compartilhar com vocês aqui, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que questionar sempre e buscar a gente entender de alguma forma. E o que eu estou dizendo aqui não é uma verdade absoluta. Isso foi uma experiência que eu fiz. Comigo funcionou dessa forma, né? Então, eu acho que cada um de nós precisamos fazer cada vez mais esses movimentos de pesquisar e de querer entender as coisas, não simplesmente aceitar as coisas como elas são. Tá certo? Então, essa foi nossa experiência com sal grosso. A princípio, tive um resultado bem positivo. Eu confesso que eu vou continuar fazendo novas experiências ainda, porque é importante, né? E ver se a gente consegue obter algum outro tipo de resultado, qual resultado a gente consegue ter mais ou menos, tá certo? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. E lembrando que nós temos nosso curso de bioenergia, tá? As turmas estão sempre abertas. Se você tem interesse em entender mais sobre esses processos de energias, inclusive está aí até para você fazer experiências também em casa, né? Vem participar do nosso curso, só mandar um e-mail para a gente, para igorventura@gmail.com. Nós temos as nossas terapias energéticas também. Tem até um vídeo que eu falo, eu vou ver se eu deixo aqui em cima no card, o vídeo que eu falo explicando como é que funciona nesse nosso processo da nossa terapia, que é uma terapia que dura pelo menos um mês, né? Então é isso. Qualquer coisa é só mandar e-mail para a gente, igorventura@gmail.com, e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.